Hoje nós vamos falar eu falei sobre chaves para o crescimento espiritual, e eu fiquei meio assim com esse tema, porque parece coisa assim muito de chaves para destravar a sua vida, que hoje tem tanto isso, né? Se fala até alguns temas estão tão cansativos, e eu digo, Deus, mas eu não consegui achar um outro tema para falar sobre crescimento espiritual, e sobre uma chave que para mim é importantíssima para esse tempo e para essa hora. E aí você pode se perguntar, por que crescer espiritualmente? Né? Por que essa mensagem, crescer espiritualmente? Porque nós temos visto que uma mãe, né, que tem um filho, a coisa que ela mais deseja na vida é que esse filho cresça saudavelmente. Eu acho que não existe perguntar para uma mãe, eu quero que ele estude em tal escola, o meu desejo é... Inclusive, até quando as mulheres estão grávidas, a gente vai dizer, tu tem desejo, escolha por menino ou menina, a maioria vai dizer, olha, eu quero que venha com muita saúde. Apesar de muitas vezes ter o desejo do coração de, né, por menino ou menina, mas o que predomina, o que fica muito maior é o desejo da saúde. Porque um corpo, uma criança saudável cresce. Igual nós falamos muito aqui na igreja, às vezes nós recebemos pastores aqui, pessoas que vêm nessa igreja e perguntam, meu Deus, como cresceu? Como que foi isso? E o meu marido fala uma coisa que traz muita clareza ao meu coração e traz também uma paz muito grande. Ele disse, o entendimento, ele fala assim, que todo corpo saudável cresce. Então, o corpo é saudável, ele vai crescer. Aí, outra pessoa falou assim, mas às vezes tem corpos que não são saudáveis que acabam também crescendo, né? Como cresce tantas mazelas que a gente vê, mas a falta de crescimento indica que existe um erro. Existe algo, uma criança que não cresce, existe algo que está ali comprometendo o crescimento daquela criança, porque é natural que ela se desenvolva, que ela cresça. A gente vai ver os processos de crescimento natural nosso, né? Quantas de nós éramos bebês, mamamos no peito da nossa mãe, agora estamos aí fortes, como diz a minha avó, forte, gorda por aí. Vamos tirar o gordo. Mas o que Deus está falando com isso? Que o crescimento faz parte da vida de todo cristão. E eu estava olhando na Bíblia, na palavra, meu Deus, quantas menções que falam sobre crescimento, quantas menções que nos empurram a buscar esse crescimento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Efésios 4:14. Efésios 4:14. Que fala algo muito interessante. Se você puder hoje, fica com a Bíblia perto de você. Se você tiver um caderninho para anotar, também anote. Nós vamos passear muito pela palavra de Deus hoje. E aí fala o seguinte aqui. Efésios 4:14 diz assim: e não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. É tão interessante que existem pelo menos algumas chaves nesse versículo, mas uma eu quero evidenciar, e depois uma segunda. Mas a primeira, que é uma chave para você crescer, é algo que vai impulsionar o seu crescimento com Deus. Porque, gente, crescimento fala de maturidade, maturidade fala de acesso. Eu já falei aqui várias vezes que nós, muitas vezes, não experimentamos de coisas que Deus já separou para a nossa vida, que são nossas, por falta de maturidade para acessar elas. Né? Nós aqui que somos mães, temos filhos menores, nós sabemos que tem algumas coisas que o nosso filho menor não pode ter acesso, né? Não pode ter acesso. Então, por que Deus ele deseja que a gente cresça? Porque existem algumas coisas que dependem do nosso crescimento. E é tão interessante que eu tenho uma filha que vai fazer 17 anos já, meu Deus.
e eu tenho uma de 6 anos. E a diferença das duas, elas são filhas, elas recebem a mesma educação, elas recebem o mesmo amor, mas o crescimento difere muito daquilo que elas vão receber minha e do Telmo, de mim e do meu marido. Eu estava meditando nisso. A Vitória, enquanto tem acesso a outros lugares, né, a gente já tem mais uma confiança de botar mais responsabilidades na mão dela. Inclusive, eu já posso abrir mais o meu coração para a Vitória e dizer: filha, me ajuda nisso. A Bela ainda é uma criança que requer de mim muito tempo, muita dedicação, mas a Bela não se importa se eu estou triste ou não estou, a Vitória já percebe. E a gente percebe que o crescimento cristão, ele faz exatamente isso. Você se relaciona com Deus de uma forma diferente, mais madura. Você começa a olhar para Deus, não só como aquele Deus que vai, né, responder todas as tuas orações, que vai fazer tudo o que você quer, que você vai viver a vontade de Deus, entre aspas, mas é a sua, mas você chama a sua vontade de vontade de Deus. E aí, você não consegue olhar para esse Deus, olhar para o que Deus está chorando. Você não consegue ver as coisas que rasgam o coração de Deus na sua cidade. Talvez você está tão preocupada com o seu umbigo, com as suas preocupações, e você começa a se relacionar com Deus a nível de uma criança imatura. Muitas vezes a Bíblia fala aqui em Efésios, levada, empurrada por ventos de doutrina. Isso quer dizer, qualquer pessoa te enrola. Não existe um crescimento, não tem um entendimento. Gente, eu lembro de quantas vezes, há anos atrás mesmo, tantos ventos de doutrina passaram por mim e pelo Telmo. Tantas pessoas. Eu lembro quando nós estávamos lá na igreja, no meio da favela, e já acontecia algo muito lindo dentro daquele lugar. A presença de Deus era muito forte lá, e Deus fazia coisas incríveis. E eu lembro que um dia veio um grupo de pessoas e foram na minha casa. Eles não eram daqui da cidade, eram de outra cidade. E eles falaram: uau, ouvimos falar o que Deus está fazendo no meio de vocês, que lindo. Mas ele começou a falar assim: mas deixa eu te falar uma coisa, não precisa ser tão radical assim. Naquela época nós estávamos muito radicais, e radicais fala de raiz. Tem épocas que nós precisamos ser radicais, sim. Isso enraiza a nossa vida, isso não deixa nenhum vento mover. E aí aquelas pessoas começaram a querer infiltrar sutilmente coisas e palavras, e eu, na hora, a minha antena, sabe quando a sua antena, a mulher tem uma antena, né? A minha antena assim levantou, abriu, e eu comecei a detectar heresia. E eu olhava assim, a gente, né, com o marido, não sei você, mas um olhar basta, não é? A gente só dá aquela olhada assim, e parece que falou uma frase inteira. E o Telmo também começou a perceber, e a gente começou a sair, né, desse lugar ali, daquela conversa, e eles tentando de todas as formas incutir isso na nossa mente. E não foi só esse grupo de pessoas, várias outras pessoas vieram. Eu lembro de um cara que falou assim para mim: olha, tomara que não dê polêmica isso, em nome de Jesus. Mas ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim: olha, nós temos grandes revelações de Deus, Deus se revela a nós. Eu falei: uau, que bênção, que legal, eu fico muito feliz. Pois é, mas assim, eu bebo uísque, conhaque, caio de bêbado. Ele assim, bebo muito, e continue, Deus. E eu falei, aí ele falou assim: porque você pode beber, sabia que você está livre para beber? Sim, eu sei que eu estou livre para beber, mas eu não quero. E ele tentou: não, mas é que você é livre, você pode, isso não é pecado. Eu falei: eu sei, ainda que Deus dissesse, pode beber, eu não vou beber, porque eu não quero, faz mal. Eu sou filha de pai alcoólatra, eu sei o que é que o álcool pode fazer com uma família, o que é que pode fazer com um homem, eu não quero. E eu lembro que esse cara começou a incutir aí na mente de muitas pessoas que poderiam beber. Algumas caíram. Depois de um tempo foi se descobrir o que estava por trás desse cara. E aqui Efésios está falando justamente isso. As crianças, elas têm uma característica: elas acreditam em tudo que falam para elas. Por isso que a gente precisa filtrar quem os nossos filhos ouvem, filtrar o que eles estão ouvindo, cuidar. Cuida mesmo da professora da escola, conversa com ela, seja uma mãe presente. Eu mesma estou lá, a professora me conhece.
Estou lá todos os dias na porta da professora conversando. Nós precisamos ser presentes. Por quê? Porque a criança ela é levada. E aqui Deus está comparando aqueles que não cresceram, que ainda são imaturos. Cuidado, porque eles podem ser levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer coisa pode levar eles a se corromper, a se perder. Então, um dos motivos do crescimento é que você não se perca. E aí nós olhamos para a igreja brasileira e nós vamos ver tantas palavras, e talvez até uma liderança que deseja que todos ainda fiquem como crianças, para que sejam manipulados. E a verdade é que o Espírito Santo está chamando você, para você ser emancipado no Espírito, para que você ouça a voz de Deus. Sabe de uma coisa? Quando castram o seu ouvido espiritual, você perde a voz. Já viu como é que funciona a situação de um mudo? O grande lance do mudo é que muitos mudos, eles sabem falar, mas eles não ouvem. Então, o não ouvir castra a voz. Olha que interessante isso. A gente vê muitos líderes que dizem assim: não, você não precisa orar, eu vou orar para você. Ou diz assim: vem aqui na quinta-feira na oração forte. Você não precisa ter vida com Deus, porque a minha oração é forte. É essa oração que vai destravar a sua vida. Sabe, isso é uma mentira. E quando as pessoas conseguem castrar os ouvidos espirituais, onde as pessoas não ouvem mais a Deus, não caminham mais com Deus, elas começam a ficar mudas, elas calam a voz profética, porque quem não ouve não fala. E aí o crescimento que era para estar acontecendo, um crescimento natural de alguém, começa a ser castrado, e essa pessoa começa a ficar infantil. Essa pessoa, e a coisa mais triste que você pode ver às vezes é um adulto com uma mentalidade infantil. Um adulto que não se desenvolveu, que não cresceu. Outro dia mesmo eu estava observando, tem mulheres de 40 e poucos anos que parecem meninas de 15. E você vai ver meninas de 15 que parecem que já são mulheres de 40. Porque é uma maturidade que vem o reino de Deus. Ele não tem apesar de Deus respeitar também as idades, né? Eu lembro que quando eu fiz 40 anos, deu um boom na minha vida. Eu falei: Deus, no meu aniversário de 40 anos, tanta coisa, tanta mudança foi. E a gente vai ver que realmente, né, Moisés, alguns homens e mulheres de Deus, Deus respeitou até o tempo deles. Mas essa maturidade que eu estou falando, esse crescimento que Deus está trazendo, é um crescimento que vem a partir da primeira chave, que é você ser parecida com Jesus. Quando você é parecida com Ele, está falando aqui, em vez, né, ele fala aqui, em vez disso, tal, cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Cada vez mais parecidos com Jesus. Quando você busca ficar mais parecido com Jesus, é uma chave de crescimento para a sua vida. E como é que a gente fica parecido com alguém? Fala para mim, como é que você fica parecido com alguém? Você precisa andar junto. Quando você anda junto, você fica parecido. E Deus está falando: anda junto comigo, fica parecido, porque eu vou fazer você crescer. Emocionalmente, Jesus era muito maduro. Você vai ver Jesus passando por situações emocionais que Ele passou por níveis de rejeição que muitos de nós não suportaríamos. Eu estava lendo sobre Davi. Davi passou por níveis de rejeições antes de chegar ao trono, que talvez nós não suportaríamos. E muitas vezes nós dizemos assim: ai, amém, eu quero crescer. E Deus manda a rejeição. Aí você, e Deus fala: calma, ela não vai aguentar a rejeição agora não. Entende? Você vai se tornar parecido com Cristo. Aí você pensa assim, claro, Jesus andava mansamente. Jesus dizia: paz seja convosco. Mas Jesus virou mesa. E outra coisa, Jesus foi perseguido. Jesus foi caluniado. Jesus foi rejeitado. Ser parecida com Jesus é também ser rejeitada, caluniada, perseguida. Mas a gente esquece. E Jesus ainda falou, Ele foi tão claro, olha, Jesus amava falar em ilustrações. Eu acho maravilhoso isso, como Jesus tinha uma maneira simples de trazer o evangelho tão profundo. E através de ilustrações tão grandes, Ele falou assim um dia para os discípulos: olha, o dono da casa, se o dono da casa está sendo mal visto, estão falando mal dele, quem dera também que eles estão morando com ele, vai acontecer a mesma coisa. E Ele falou isso para os discípulos, entenderam? Porque se vocês estão comigo, o que está me afligindo
Você está parecido comigo, você vai começar a viver o que eu estou vivendo. Uma vez, há anos atrás, eu estava orando assim, bem despretensiosamente, mas apaixonada por Jesus. Eu quero andar onde o Senhor andou. Eu quero. E Deus falou assim, senta aí que nós vamos conversar, porque eu vou começar a te falar onde eu andei. E aí eu me vi como Pedro, que amava participar das multiplicações, dos montes da transfiguração, mas na hora da cruz correu. Fala muito de quem nós somos. E ser parecido com Jesus vai trazer muitas vezes rejeições, perseguições para a nossa vida. Eu sei que esse evangelho aqui é duro pra caramba, difícil, mas ele é verdadeiro. Ele é capaz de curar a sua vida. E fala mais ainda. A outra chave que eu encontro para o crescimento, não sei se você está anotando aí, mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz ali ainda, ó, e ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Quem que faz? Ele. Ele faz que o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Uau! Quando eu sou aquilo que Deus me chamou para ser, eu ajudo o outro a crescer. Quando você é exatamente aquilo que Deus chamou você para ser, você é instrumento de crescimento para a vida do outro. É tão interessante que eu estava me questionando a Deus, falei, Deus, acho que todo mundo passa por isso, vontade de desistir, né? Todo mundo passa, será que é isso mesmo? Será que Deus quer isso? Esses dias eu estava desesperada em casa, não faz muito tempo, e eu comecei a colocar a minha vida numa balança, o que eu estava fazendo numa balança. Eu comecei a colocar as reuniões de quinta numa balança, eu comecei a colocar a minha vida aqui nessa igreja numa balança, eu comecei a colocar as minhas viagens para ministrar numa balança, eu comecei a colocar o Casa de Isabel na balança, eu fui começando a colocar tudo, e eu falei assim, Deus, eu só quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja. Eu falei assim, eu estou a ponto de entregar, eu estou ao ponto, Senhor, muitas vezes até de desistir. E foi tão lindo, quando eu me assentei ali naquela hora, e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, as coisas das quais eu devia estar mais presente, e aquelas das quais eu deveria estar mais ausente. E eu falei, mas eu queria desistir disso. Geralmente aquelas coisas que causam mais dor na gente, são aquelas que Deus quer que a gente esteja. E Deus falou assim comigo, filha, mas se você não funcionar, outras partes do corpo não vão poder crescer, não vão funcionar. E aí eu olho para tantas mulheres paradas, paralisadas muitas vezes, eu olho para elas, e me entenda, eu não estou falando que você precisa fazer algo muito importante, não é isso. Talvez o que Deus queira de você, que você fique dentro da sua casa, com a sua família, e vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer a partir desse lugar. Não entenda como algo grandioso, mas aquilo que Deus chamou você para fazer. Eu temo, de muitas vezes também o meu crescimento não está funcionando, ele não está sendo, porque eu não estou ao lado de pessoas que estão funcionando corretamente no corpo. Já pensou nisso? Será que você pode avaliar as pessoas que estão ao seu lado? Você acredita que essas pessoas estão funcionando aonde Deus chamou elas para funcionar? Você acredita que você caminha com pessoas que estão ajustadas no corpo e funcionam de uma forma perfeita e que causam um crescimento na sua vida? Lá em 2 Pedro 3,17 fala algo tão interessante, ele fala assim, amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. Diz assim, antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora para sempre, amém. Ele fala de níveis de crescimento que é em graça, conhecimento de Jesus. Crescer na graça. O que é crescer na graça? É tão interessante que quando Deus restaurou a minha vida anos atrás, em 2002, quando falava em graça, eu dizia assim, graça. Eu recebi uma graça, eu até assim, e graça nada mais é do que favor imerecido. Mas para um religioso de berço, para uma pessoa que está sempre na igreja, graça é graça, ele se sente tão santo, ele se sente tão correto, ele está sempre na igreja. Ele participa dos cultos. É tão difícil ter o entendimento da graça para quem nunca
se sentiu assim, eu preciso dela. Todos nós carecemos da graça, mas infelizmente, na religião, nós muitas vezes nos abstemos de entender o que é a graça de Deus. E eu lembro que foi quando aconteceu algo na minha vida, que eu tive que passar por um processo de ser perdoada pelas pessoas, ser perdoada por Deus, mas eu não conseguia me perdoar. Você já passou por isso? As pessoas te perdoaram, Deus te perdoou, mas você entra num lugar que você não consegue se perdoar. Tipo assim, Deus, por que aconteceu isso? Por que eu permiti que isso acontecesse? E eu entrei num vale profundo, num poço profundo de tanta crise na minha vida. E um dia, eu ganhei um livro. Preste atenção nos livros que você ganha, porque são verdadeiras mensagens de Deus para a sua vida. Quando eu compro um livro, ok, é maravilhoso, mas quando eu ganho um livro, eu falo, uau, Deus está querendo falar algo comigo. E eu ganhei um livro que, se eu não me engano, estava escrito assim, nas garras da graça. E era como se uma mão segurasse alguém. E Deus falou assim comigo, segura nas garras da graça, que ela vai tirar desse poço profundo. E eu comecei a conhecer a graça de Deus, que é um favor imerecido. E quando você está agarrado na graça, você não julga mais ninguém, você já não anda mais conforme o que os homens andam, você anda com um padrão do céu. A graça tem o poder de mudar a tua visão sobre o que está acontecendo, ela te deixa mais leve. A graça é aquele tipo de coisa que fez Jesus dizer para aquela mulher, ninguém jogou uma pedra para você, ninguém te condenou, nem eu te condeno, vá e não peques mais. A graça te dá um poder de transformar vidas de pessoas. A graça te faz crescer como humano, como pessoa, como gente. Às vezes você é um ser espiritual insuportável, ninguém te suporta. Você anda com as asas para trás, entra dentro da igreja, o santo, graça, não preciso dela. Você é chato, você tem sempre uma objeção contra alguém, você sempre tem uma precaução. Cuidado, às vezes essas precauções são prisões, grilhões de religiosidade. Seja leve. Dá para dar uma mexida aí no ombro, assim, ó, em nome de Jesus. Talvez você está carregando pesos, pedras, larga. Encontra a graça, cresce na graça. A graça é aquilo que vai fazer você crescer e ser parecida com Jesus. Você não merecia estar onde você está. Entendeu? Queria fazer um exercício agora. Queria que você parasse agora para pensar de onde Jesus te tirou, aonde Ele te encontrou. Será que você pode fechar os olhos agora e lembrar do exato momento que Ele te achou? Que Ele te encontrou? Talvez você nasceu na igreja, mas teve um momento que a graça te alcançou. Agora eu quero que você pare para olhar, você merecia isso? Eu pergunto para você, você merecia? Esse amor tão grande, essa graça que te agarrou, que te alcançou, você merecia? Nós não éramos merecedores, porque graça é favor imerecido. E quando você entende a graça e cresce na graça, você começa a funcionar exatamente naquilo que Deus chamou você para funcionar. Você é recalibrado, você já é transportado para um lugar novo. E Ele fala ainda, graça e no conhecimento. E muita gente cai nos livros. Ai, conhecimento. Conhecer a Deus, o conhecimento. Sabe de uma coisa? Deus, Ele precisa ser experimentado. E a forma que você tem de conhecer a Ele é caminhando com Ele. Você pega as escrituras, quando você está com o Espírito Santo e caminhando com Deus, elas começam a pular para você. Algumas partes da Bíblia começam a saltar para você. E você diz, meu Deus, parece que eu nunca li isso na Bíblia. E o Espírito Santo começa a conduzir aquilo que você está comendo, mudando o cardápio da sua mesa, trazendo revelações profundas sobre você. Porque o alimento é também um indicador de crescimento. O desespero de toda mãe é o filho não comer. E lá em casa eu tive um problema com as minhas duas meninas, ou dificuldade para comer que elas tinham. Daí o filho da tua melhor amiga sempre é aquele que bate um pratão. E a tua deixa o pratão lá. Eu lembro que eu entrava em desespero. Meu Deus! E é tão interessante que aquilo que você come define o que você vai crescer ou não. A quantidade, o alimento, aquilo que você está se alimentando é o que vai fazer você crescer.
E é tão interessante que tem uma pergunta que veio no meu coração enquanto eu estava estudando essa palavra, que é importante crescer, mas veio uma pergunta: o que acontece quando você cresce no reino de Deus? A gente sabe que no mundo natural acontece várias coisas quando a gente cresce, né? A gente vai passando a gente faz faculdade, muitas vezes assume responsabilidades maiores, né? Igual a Vitória estava falando, a Bela falou, de 6 anos, ai, não vejo a hora de ser adulta, ela estava em crise. Aí o Theo falou, vai ser adulta, vai aparecer boleto. Conhece boleto? Então, tu vai conhecer o boleto quando tu for adulta. E ela estava falando, eu falei, meu Deus, não sabe o que está, né? Não sabe o que está pedindo. Mas a verdade é que todo crescimento gera uma responsabilidade. Ele te torna responsável por algo. E é tão lindo que no corpo de Cristo, o crescimento, ele gera uma visão diferente sobre algo que Deus está levantando. Eu olho assim, ao redor de mim, como Deus é perfeito, que o corpo precisa funcionar, aquilo que eu não vejo, outra pessoa vê, e ela vem e me diz. Então assim, às vezes eu não sou o olho do corpo, mas tem o olho avisa. Às vezes eu não estou ouvindo algo, mas tem o ouvido, ele vai ouvir. Como o corpo precisa funcionar para que todos tenham um crescimento sadio. Mas o que acontece quando esse corpo cresce? Em Hebreus 5:11, fala algo muito interessante. Eu falei que nós íamos passear pela Bíblia hoje. Vamos lá. Fala uma coisa que dói na alma. E você já vai entender por quê. Diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, e sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o que é certo e o que é errado. Uau! Está falando algo, olha, eu não sei você, mas se uma pessoa chega e diz assim para mim, olha, eu teria coisas mais profundas para te dizer. Talvez já pensou se Deus chega para você e fala assim, eu teria coisas muito profundas, filha, mas você se tornou preguiçosa no aprender. Você se tornou lenta, vagarosa. Eu não consigo falar de coisas profundas porque você não consegue digerir a profundidade. Você não consegue digerir aquilo que eu estou derramando sobre a sua vida. E Deus está falando algo tão interessante. Eu quero que você cresça, eu preciso mudar o teu cardápio. Olha que interessante, o cardápio fala do crescimento. O leite são para os imaturos, mas a comida sólida é para os maduros. Deus está levando as mulheres do Brasil num tempo de alimento sólido. Eu sei que por muito tempo as reuniões de mulheres falavam de coisas irrisórias, falavam de situações do dia a dia. Deus está falando, esse leite já passou. Eu quero trazer um alimento sólido, uma substância para que ela cresça, se fortaleça e seja e funcione aonde eu chamei ela para funcionar. Que ela cresça e tome posse de tudo aquilo que eu trouxe sobre a vida dela. Mas claro, nós temos ainda algumas mulheres que precisam do leite, porque faz parte do começo. Se você está no começo da sua fé, existe um leite puro, espiritual, que vai trazer crescimento para a sua vida. Vai trazer crescimento sobre você. 1 Pedro 2:1 diz assim, portanto, livrem-se de toda maldade. Olha o que ele está falando, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e de todo tipo de difamação. Eu vou repetir. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam, experimentem plenamente a salvação, agora que provaram a bondade do Senhor. Você que está começando agora, Deus está falando para você, livre-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de todo tipo de difamação, e tome o puro leite espiritual para o seu crescimento.
Deus está falando: ei, eu quero que você cresça. Eu preciso que você cresça. Essas chaves são maravilhosas. Eu digo, Deus, são chaves importantíssimas para crescimento. Só que uma das minhas viagens atrás, Deus falou algo comigo muito forte. Eu estava no avião, e eu estava lendo sobre Pedro. Eu ia ministrar sobre Pedro naquela noite, e eu cheguei do aeroporto, corri para o hotel para me arrumar rápido, para chegar naquela igreja a tempo. Enquanto eu estava me arrumando e preparando a palavra e tudo, Deus falou assim comigo: você conheceu um Pedro, filha, antes de Atos. Que eu estava lendo sobre Pedro ali naquele momento da ressurreição de Jesus, das transformações que Pedro já havia experimentado quando ele foi restaurado lá em João 21. Mas Deus falou assim comigo: mas você não sabe o que eu fiz com Pedro em Atos. Deus falou: existe um segredo aí. E durante o carro, eu lembro que os anfitriões estavam me levando para ministrar, queriam conversar comigo, e a minha mente estava assim, borbulhando com aquilo que Deus estava falando. E uma das chaves para mim de maior importância no crescimento espiritual, no seu crescimento com Deus, foi desvendada para mim no carro aquele dia. E Deus falou assim comigo: a maior chave de alguém crescer, de se desenvolver e ser exatamente aquilo que eu chamei essa pessoa para ser, é quando ela caminha com o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse sinalizador de mudança. Porque automaticamente, eu não sei se você tem essa experiência, mas você conhece a pessoa que caminha com o Espírito Santo e a pessoa que não caminha com o Senhor. Você sabe, aquela pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo e aquela pessoa que tem intimidade com a letra, tem intimidade com a religião, tem intimidade com a igreja, tem intimidade até com a palavra. Conhece a palavra, mas não tem intimidade com o Espírito Santo. E foi aí que Deus me mostrou algumas coisas, e eu quero ler para vocês, trazendo essa revelação, essa verdade, que se você olhar antes de Atos, os discípulos eram uns, e depois de Atos eles eram completamente outros. Você vai ver antes de Atos um Pedro medroso que fugiu daquele lugar de cruz, mas você vai ver agora em Atos um Pedro totalmente corajoso, que não apanhava, dormia, no outro dia estava na praça de novo pregando, aí apanhava, era preso, a igreja orava, o anjo soltava ele estava de novo no outro dia ministrando. Não tinha medo de nada. Por quê? Porque ele caminhava com o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha vindo. Existe o batismo do Espírito Santo. E eu estava lendo em Atos 1, que, eu não sei se você já leu Atos inteiro, eu quero te encorajar a ler o livro de Atos inteiro. E trazer as revelações, e anotar e grifar aquilo que Deus está falando. E é tão interessante que Atos começa falando que Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece várias vezes para os seus discípulos. Eu achei tão bonito que falou aqui em Atos 1:3, diz assim: durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E lá no versículo 8 diz assim: vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O que me chamou a atenção foi que aqueles discípulos tinham caminhado com o Senhor Jesus por 3 anos e meio, recebido tantas instruções, tantas experiências maravilhosas, mas existiu uma ordenação: olha, não faça nada agora, até que o Espírito Santo venha sobre vocês. É Ele que vai ativar os lugares que eu construí dentro de você. É Ele que vai inaugurar, é Ele que vai gerar a chave, é Ele que vai trazer a luz. E esse entendimento, eu falei, uau! E eu comecei a lembrar de mim. Eu lembrei quantos anos da minha vida que eu caminhei com o Senhor, que eu aprendi como os discípulos com Jesus, caí, tropecei, errei. Mas teve um momento na minha vida que o batismo do Espírito Santo,
que a presença do Espírito fez toda a diferença e inaugurou lugares na minha vida que eu nem sabia que existiam. E uma chave se abriu e eu comecei a tentar em várias partes bíblicas. Eu fui lá para Lucas, comecei a viajar na Bíblia. Quando Maria recebe então o anjo chega para Maria e fala: olha, favorecida. E ela diz assim: quê? Você é mulher favorecida. Olha o que diz, Lucas 1, 27, 26. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Você imagina, às vezes a palavra de Deus vem sobre você: filha amada, minha filha, estou te visitando. Confusa, fulana tenta entender o que Deus está falando, porque ela se sente tão pequena, tão destruída, tão insignificante. E a Bíblia diz que confusa, e tem mais. E aí o anjo percebeu e disse assim: não tenha medo, Maria, pois você encontrou favor diante de Deus. O favor arranca todo medo, o favor de Deus arranca os medos do nosso coração. E ele disse assim: você ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará de Jesus. Ele será grande, será chamado de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. O seu reino jamais terá fim. Imagina Maria, tipo assim, que isso? Maria perguntou ao anjo: como que isso vai acontecer? Eu sou virgem. E a resposta do anjo fala muito do que nós estamos falando. O anjo disse assim: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sombra, portanto o bebê que vai nascer será chamado Filho de Deus. Ela disse assim: eu não consigo, porque eu sou virgem. Olha a improbabilidade. Como que eu vou viver isso se eu tenho uma impossibilidade? Deus fala: pois é, agora vai descer sobre ti o Espírito Santo. E exatamente nesse ponto que eu quero chegar, Deus falou para mim que são dias que o Espírito Santo está vindo com força sobre a terra. Deus falou comigo, tem muitas Marias falando assim: olha aí, eu recebi uma revelação inusitada, diz que eu vou ser uma mulher que vai tocar milhares, que eu vou fazer tal coisa, que eu sou uma mulher que está dentro da minha casa e os meus filhos vão tocar milhares. Deus começou a falar coisas da minha geração. Olha só, olha a minha família, olha a minha vida. E aí Deus está falando para você: descerá sobre ti o Espírito Santo. É Ele que é a chave. Porque se a chave dependesse do que nós poderíamos fazer, nós estávamos ralados. Porque nós não iríamos fazer, nós íamos falhar. Deus colocou a chave de crescimento no lugar infalível, que é o Espírito Santo. Ele é infalível. E aí começou a se abrir na minha mente a Bíblia inteira. Parece que ela descortinou. Falei: meu Deus. Aí você vê o Espírito Santo conduzindo para o Jordão, tirando do Jordão. O Espírito Santo levando ao batismo, tirando do batismo. O Espírito Santo. Você vai ver Atos, Pedro com fome, indo no andar de cima da casa, e ele tenta dormir um pouco, mas de repente ele tem uma visão, um lençol do céu desce, com vários répteis e animais, e a voz dizia: Pedro, mata e come. E Pedro: Senhor, eu nunca comi nada impuro, eu não posso. Pedro, veio a voz: Pedro, mata e come. E de repente o Espírito Santo toma Pedro, diz: Pedro, vai procurar você agora alguns homens. O Espírito Santo começa a fazer ligações que a mão humana não pode fazer. E Pedro então é levado a levar o amor de Deus aos gentios. Pedro não teve outra dúvida. De repente aquele Pedro que era extremamente medroso, que ficava se protegendo, é um Pedro descarado, corajoso, não importa. A Bíblia diz que Pedro tinha tanta autoridade
tanta autoridade, que até os religiosos falaram assim, ó, quem é esse aí? Mas não é aquele. Olha o que diz Atos 4:13. Quando Pedro se levantou na frente de todo mundo corajosamente, olha o que diz. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Olha o que isso quer dizer. Homens comuns, mas que estão encharcados do Espírito Santo. Mulheres comuns, que estão encharcadas com o Espírito Santo. Deus está falando conosco, eu vou vir com o meu Espírito. Foi a mesma coisa quando Paulo cai cego no chão, o Espírito Santo move toda uma orquestra, chama um Ananias, alguém desconhecido, que restaura Paulo. Você vai ver o Espírito Santo movendo na igreja de uma forma poderosa. Vários versículos, e ainda alguns que nos ensinam, ei, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. E começou a vir, onde o Espírito Santo enchia. E mesmo a vinda do Espírito Santo em Atos foi poderoso. A Bíblia diz, vocês não vão sair daqui até que o meu Espírito venha sobre vocês. Talvez tenha algumas mulheres e homens que estão me ouvindo, parece que está tudo parado, parece que nada está acontecendo, mas se Deus falou, espera, não se mova antes do Espírito Santo, não se mova. O maior erro e tragédia dos nossos dias é quando nós nos movemos sem a unção do Espírito Santo, fazemos por nós mesmos. Às vezes tem promessas sobre a sua vida e parece que elas não estão acontecendo e você vai lá sozinho e faz acontecer. Espere o Espírito Santo vir sobre você. Existem algumas capacitações que só vêm através do Espírito Santo. Eu digo mesmo, eu sou uma pessoa que não funciona sem o Espírito Santo. O dia que, se algum dia Ele me largar, isso nunca vai acontecer, eu não funciono mais. Eu não tenho dom da oratória, eu não tenho nada. Sabe o que eu tenho? O Espírito Santo. Sabe o que Deus está falando para você? Você precisa esperar até que do alto desça poder sobre você. Jesus foi tão claro, Ele disse assim, espera. Em Atos 2 diz, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num lugar só. De repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre alguns deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam, como isso é possível? Esses homens são todos galileus, e no entanto, cada um de nós ouve falar em nosso próprio idioma. A Bíblia diz que línguas foram repartidas, que algo sobrenatural aconteceu quando o Espírito Santo desceu. Você vai ver em Atos, os discípulos não eram mais os mesmos, porque logo depois Pedro já se dirige à multidão tomado pelo Espírito Santo. Eu quero te encorajar, talvez a palavra de Deus para a sua vida é, espera até que do alto desça poder sobre você. Espera até que do alto o Espírito Santo venha sobre a sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Deus está chamando hoje mulheres que são dependentes do Espírito Santo. Mulheres que precisam caminhar com o Espírito Santo. Eu não sei se você conseguiu assimilar tudo aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida e pela sua vida. Mas o seu crescimento espiritual depende do batismo do Espírito Santo na sua vida.
Existe o batismo da água, mas existe o batismo do Espírito. E quando você é batizada com o Espírito, você começa a entender tudo. Porque existem coisas que só são para os espirituais. Quando Deus começa a revelar coisas profundas ao seu coração. E é aí que muitas vezes nós não conseguimos, porque nós ainda estamos tomando um leite. E Deus está falando, eu quero que você coma comida mais sólida. Eu quero falar de coisas profundas para você. Quero que você desvende segredos, filha. Eu quero trazer revelações sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Eu gostaria que você se colocasse agora diante de Deus, Pai. Coloque aí diante de Deus, Pai. Eu quero te obedecer. Se a tua palavra é, fica aqui até que o meu Espírito desça sobre você. Eu quero obedecer. Mas está escrito lá em Joel que ele ia encharcar a terra com a presença dele. Que ele ia vir com graça, que o Espírito Santo ia tomar, e nós cremos que nós estamos vivendo esse tempo, dia onde a terra está em trevas, mas que o Senhor pode derramar do teu Espírito sobre aqueles que estão aguardando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vocês estão aqui, pode ficar de pé, eu queria que vocês estivessem orando. O Espírito Santo vai descer hoje. Eu vejo o Espírito Santo batizando algumas mulheres que nunca foram batizadas com o Espírito Santo. Eu vejo mulheres que vão começar a andar como Felipe, encostar em carroças. Ou mulheres que vão ter velocidades maiores como Felipe, através do Espírito Santo. É Ele que vai capacitar, é Ele que vai trazer sobre você aquilo que você não consegue fazer por você mesmo. O Espírito Santo vai fazer você. O Espírito do Senhor vai tomar a sua vida. Quando nós cantamos uma canção, comece a orar, comece a falar. Se você fala em outras línguas, se você já tem o batismo do Espírito Santo, eu quero que você comece a falar mesmo em outras línguas aonde você está. Seja cheia nesse momento, cheia, em nome de Jesus, com a revelação, que esse crescimento vem através do batismo, vem através do Espírito Santo na sua vida, que é a chave que desperta o crescimento espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a falar com Ele, fale com seu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a falar em línguas. Comece a falar para o Senhor: Senhor, eu quero permanecer no lugar que o Senhor quer que eu esteja, até que do alto eu seja revestida de poder, até que o Teu Espírito Santo venha e faça toda a diferença na minha vida. Em nome de Jesus, eu quero ser cheia do Teu Espírito, eu quero caminhar na unção do Teu Espírito, eu quero ser cheia de Ti, cheia da Tua presença. Eu quero caminhar não na minha vontade, não na visão dos meus olhos, mas eu quero caminhar sendo encharcada da Tua presença. Crescer, funcionar no chamado, no propósito do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. As águas paradas da minha alma. O Senhor está despertando mulheres nessa noite. Mulheres estavam apagadas. Leva com os teus rios que traz vida. Tenho as palavras certas a dizer para provocar-te a querer.
para você. Quando Pedro recebe, então, que ele ia levar a salvação aos gentios, ele achou que era só para os judeus, mas era para os gentios também. Uma das evidências que deixou Pedro, e disse assim, que Pedro tirou todas as dúvidas, foi que quando Pedro foi lá na casa daqueles gentios, a Bíblia diz que quando Pedro falava, o Espírito Santo veio e tomou eles. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio e tomou eles. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo é aquele que aprova você. A descida do Espírito Santo aprova você. A descida do Espírito Santo sobre a sua vida valiza aquilo que o Pai está declarando sobre você. Tem muitas mulheres que foram batizadas na água, que estão com bíblias de estudo na mão, estão andando, mas o Espírito Santo quer te pegar nessa noite. O Espírito Santo quer vir sobre você. Você está igual Maria, olhando várias promessas e dizendo: é impossível, eu não consigo. Mas sabe de uma coisa? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti. Descerá. Mulheres que estavam escondidas em pequenas vilas começam a ser cheias do Espírito Santo. Elas começam a ser tomadas pelo Espírito Santo. Eu vejo Deus levantando mulheres cheias do Espírito Santo. Até na escolha que os apóstolos fizeram para homens que iam servir as mesas, ele falou assim: que sejam cheios do Espírito Santo. Mulheres que servem as mesas, seja cheia do Espírito Santo. Mulheres que estão fazendo pequenas coisas, sejam cheias do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque essas coisas vão se multiplicar. Eu vejo Deus enchendo você, tirando você dessa mornidão, tirando você da sua capacidade, dizendo assim: ei, o meu Espírito Santo virá sobre você. E aquilo que você nunca imaginou, que você nunca sonhou, que você nunca experimentou, você vai viver. Tem uma canção antiga, vamos arriscar.
Deixa essa brisa tocar em você hoje. Descerá Sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Será que você pode cantar isso? Descerá. Descerá sobre ti O Espírito Santo. e o poder do Altíssimo te envolverá. O que é que vai acontecer? Tua alma viverá, teu espírito renovará, no seu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, E no seu corpo, e no seu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. Chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo libertar. vento do Espírito. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar, Oh, Jesus. e enche os nossos corações. Vento do Espírito. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, a todas as mulheres que estão me ouvindo nessa noite, Deus, onde essa transmissão está chegando, nos batiza com esse Espírito, nos batiza com o Espírito Santo. Libera, Deus, essas chaves de crescimento. Deus, arranca toda a meninice, Deus, toda a imaturidade. Nos leva para um lugar construído em Ti, de maturidade, de verdade. Nos faz entender verdades profundas e espirituais. Nos faz entender quem somos em Ti, onde devemos estar plantados, onde devemos estar, Pai, em nome de Jesus. Sobre cada mulher que está, Senhor, me ouvindo, em nome de Jesus, que haja uma liberação, Pai, de um tempo novo, criado pelo Teu Espírito, que haja um derramado Teu Espírito nesse lugar, Deus, a cada casa, em cada família. Em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua presença, nós Te adoramos, Espírito Santo. Mesmo as mulheres dentro dos lares, Deus, em nome de Jesus, nessa noite, encha do Teu Espírito. Encha do Teu Espírito, que as famílias se unam, Senhor, que as famílias se unam, que os relacionamentos, Deus, que estavam rompidos hoje pelo poder do Teu Espírito, sejam religados. Pai, mães que estavam ausentes de casa, perdendo seus filhos, em nome de Jesus, que haja um resgate do coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Pai, que haja resgate de coisas profundas dentro dos lares.
Se o Senhor ainda tem nos empurrado para dentro da casa, é que a dracma ainda precisa ser encontrada, valores precisam ser encontrados. Em nome de Jesus, que a nossa vida seja cheia da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu quero Te abençoar nessa noite. Que essa graça, que essa unção alcance você. Que a presença do Espírito Santo seja o teu presente. Que ela seja o galardoador, que ela seja o sinal de Deus na sua vida. Que você seja uma mulher profunda que caminha com o Espírito Santo. Amanhã pela manhã você vai andar com Ele e vai dizer: por favor, anda comigo. Eu quero falar contigo no teu idioma, na tua língua, Espírito Santo. Eu quero te trazer perto de mim. Eu quero caminhar contigo por lugares que só o teu Espírito Santo pode me conduzir. Eu quero viver aquilo que só o teu Espírito pode trazer sobre a minha vida. Em nome de Jesus eu te abençoo. Será que você pode colocar a mão aí nos seus filhos? Se você está com eles ao redor e brincando na sala, queria que você colocasse seus filhos agora no seu colo, se você pode. Colocasse as mãos sobre os seus filhos. Vá atrás deles rapidinho. Pegue os seus filhos. Se você está também com seu marido, se vocês ainda estão aí, chama o seu marido para perto de você. Isso. Nós vamos orar agora sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Espírito Santo desça sobre a sua família, sobre a sua vida. Isso, coloca a mão sobre os seus filhos. Nós vamos orar agora. Isso. Libere palavras de bênção sobre os seus filhos. Libere palavras de bênção sobre o seu marido, sobre o seu casamento. Talvez vocês tenham enfrentado tantas lutas, vocês tenham enfrentado tantos desgastes, está tão difícil permanecer junto. Mas eu vejo o Espírito Santo curando vocês, trazendo restauração sobre essa família. Em nome de Jesus, Pai, sobre cada mulher que está impondo as mãos nos filhos, está ao lado do marido, ou mulheres, Senhor, que estão solitárias, mulheres que estão sozinhas, não importa, dentro dos hospitais, aonde elas estejam, talvez não estejam perto dos filhos. Pai, nós liberamos essa unção para a família, para a casa dessa mulher. Senhor, que seja uma família de famílias. Senhor, levanta famílias curadas para curar outras famílias. Deus, eu te peço que o Senhor levante os seus homens e as suas mulheres de Deus, que crianças sejam encharcadas com a tua presença. Nós temos visto um grande movimento, onde o Pai está levantando crianças, chamando crianças. Pai, no poder do teu nome santo, envolve essa família agora, essa criança que está talvez doentinha, que haja cura e restauração sobre essa casa, na área da saúde. Toda preocupação agora, Pai, caia por terra e entre uma segurança do teu Espírito nessa família, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos por cada mulher que está aí, que ela seja uma transformadora, Deus. Que essa casa inteira seja uma sinalizadora da tua bondade, do teu amor sobre cada um, sobre onde eles estiverem inseridos, Pai. Em nome de Jesus, poder do nome de Jesus, seja abençoada. Que o Senhor te abençoe. Se Deus quiser, próxima quinta de mulheres, nós vamos estar presentes aqui. Não nessa próxima, na próxima quinta, daqui 15 dias, nós vamos estar juntos aqui. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus. Yeah.